Olá, tá começando o 198º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Olá, Bia Kunze. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bem, tá preparada pro tsunami de follow-ups que a gente recebeu nessa semana? Nossa, que bom! Vou adorar. Eu insisti tanto, né? Falei todas as pautas, falei o que a gente pretende falar nas próximas aí, então o pessoal já ir adiantando e mandando as opiniões, né? Pois é, e você falou sobre o seu Galaxy Watch 7 e o Eduardo Guimarães falou o seguinte: ouvi os seus comentários no podcast e tenho um LTE de 44mm, o tamanho da caixa dele, né? LTE não vale a pena porque drena demais a bateria e os planos cobram caro por mês para você manter. Já desativei o meu, ele disse. E ainda assim ele segue: meu ponto fraco e que me desanima é a bateria. Tá durando por volta de umas 20 horas e no mais as métricas e funcionalidades são boas. Ele diz que descobriu que o WhatsApp, quando ele desinstala do relógio, melhora a autonomia da bateria e por isso vai ficar assim. A sua experiência de bateria, como é que tem sido? Refresca a nossa memória? Olha, eu não instalei o WhatsApp direto nele, né? Eu sou inimiga do WhatsApp, como vocês sabem. Eu ia falar saudável, mas o Eduardo ia achar que eu tava atacando ele. Não é o caso, mas vamos seguir. Não, eu não quero. Não, fica de fora. Mas nem faz sentido. Eu acho que num dispositivo LTE até faz mais sentido você instalar direto nele, mas eu não queria, né? Mas eu tenho as notificações. Se eu tô com o celular por perto, assim, e tem um daqueles meus contatos VIPs, né? Preocupada se eu tô no IML ou não, então eu recebo a notificação direto daí no relógio. Mas mais importante para mim, o Eduardo tocou nesse ponto aí, a bateria é fundamental, tá? 20 horas é complicado para mim e comigo, nas minhas configurações aqui, não chega a 2 dias, mas tá durando 1 dia e meio, mais ou menos, tá? Tá dando para levar, a hora que eu tomo banho eu já boto para carregar todo dia, independente de quanto tá a bateria, mas geralmente eu vou tomar banho, ele tá uns 30%, mais ou menos, tá? E realmente as métricas, funcionalidades são bem legais, eu tô gostando bastante. E ainda bem que eu não peguei o LTE, eu cheguei a ficar meio balançada assim, né? Mas eu achei muito burocrático, né? Você ativar o plano e tal. E eu fiquei naquela, mas se eu quero ouvir música, eu já deixo a música offline. Ele já conecta com o meu fone, então monitora os meus exercícios e tal. O GPS não tem necessidade, eu faço na academia, né? Só os passos ali já é suficiente, então pra quê, né, que eu vou pro LTE? Então pra mim, pelo menos, não teria utilidade. Então acho que eu fiz uma boa escolha. Ainda vou economizar um cascalho. Eu nunca assinei o LTE pelo mesmo motivo, porque eu sou um mão de vaca, então, que eu puder economizar pra gastar com dry martini depois, eu faço. Então, o que eu faço? Eu já falei isso algumas vezes no ADT, não sei se a gente já falou sobre isso aqui, né? Eu não tenho problema de falar de marca, coisa assim. Então, eu assino o plano Vivo Easy e toda Black Friday que eles falam, bote R$100, a gente dá mais R$100. Eu faço isso e me dura o ano inteiro. Porque eu trabalho de casa basicamente todos os dias, fico aqui o dia inteiro, eu não uso muito os dados da operadora no telefone. Uso o Wi-Fi aqui de casa, uso todo lugar, o Wi-Fi do lugar, né? Com o ExpressVPN, a gente ia falar sobre isso. Então o meu uso de dados mesmo em trânsito é muito pouco. Me dura tranquilamente um ano inteiro carregar R$200 de crédito, assim. Então, primeiro que o Vivo Easy nem tem o plano do Apple Watch. Eu teria que trocar de plano, que aí seria uma mensalidade que eu não ia usar e que eu não ia querer pagar, pra eu poder pagar mais ainda pra usar LTE, que eu também não vou usar. Então acabou que eu nunca coloquei no relógio, né? Eu sei que pra adicionar o relógio custa uns R$50, uma coisa assim, dependendo do plano, etc. Mas eu também nunca, pro meu uso, né, quando eu vou, sei lá, correr e eu saio só com o relógio, eu antes sincronizo os podcasts que eu quero escutar, ou se não tiver nenhum podcast na fila, boto as musiquinhas aqui e beleza, saio e volto. Claro que numa situação emergencial teria sido muito bom eu poder ter dados, mas isso ainda não aconteceu, espero que não aconteça, mas se acontecer, há alternativas, né? Então também nunca resolvi pagar pra ver, não. Então eu convoco a galera que tem o LTE e usa, conta pra gente no que o LTE faz diferença na vida de vocês, que nós estamos curiosos. Agora tem uma coisa que eu instalei no relógio, bem inusitada, Marcos. Eu instalei o Google Keep. Uia?
Como que Por você... que será, né? Então, vamos Eu lá. queria dar um jeito, sabe? Eu já tava pra ir pra academia, caminhar tal, já tava suficiente. Mas eu ainda sentia falta de Uhum. levar as minhas fichinhas, né? Que eu não gosto de ficar andando com a ficha na academia. E eu, a cada 1 mês e meio, 2 meses, eu mudo o treino, né? E eu Fichinhas com a não. Eu lista de acho. exercícios, você diz. Isso, aquela fichinha de academia lá tal, que no começo Uhum. você não sabe tudo de cor, depois você Ah, é. decora, né? Você decora quando já vai mudar de treino de novo, pelo menos no meu caso, né? Exato. Meu Decorou pra você treino é mudar. bem específico, né? Então, eu acho um saco, aí deixa, aí cai, aí você esquece, fica pegando. Aí eu pensei, deve ter um jeito de eu colocar no Watch isso, né? Eu Uhum. coloquei primeiro no calendário, no compromisso, na hora que eu colocar o treino, mas ele corta. Aí eu fui lá no Gemini, né? Claro, do Google, Apple, Samsung Watch, Android e tal. Uhum. Ele puxou a brasa, a pastradinha dele, eu falei do meu problema e falou: olha, coloca as suas fichas de treino no Google Keep e depois você instala o Google Keep também no Watch, ele tem uma versão pro Watch, e você consulta lá, você pode inclusive colocar o atalho, né, ali naqueles cards, né, que você faz um swipe pro lado ali, né, que você tem. Uhum. Então eu coloquei ali os atalhinhos, treino A, treino B, treino C, e não sei se teria outras soluções, mas como eu perguntei pro Gemini, claro, ele quis uma solução da casa dele, né, do Google. Mas tá bonitinho, gente. Eu vou postar foto lá no Telegram, vou fotografar aqui pra vocês. E eu achei uma foto do meu primeiro smartwatch. Olha, gente, esse smartwatch era bonito, hein? O Asus ZenWatch. Alguns vão se lembrar, né? Eu fiquei fascinada porque ele é lindo, ele é bem feminino, mas é bem grande, assim, gostava muito Que era dele. redondinho? Isso, vou colocar foto lá também. Mas a bateria dele não durava nada, gente. Eu acho que o Eduardo reclama das 20 horas dele, era menos que isso. Pasme. Não me adaptei, não deu certo. Tá guardado em alguma gaveta minha por aí. E nunca mais usei, apesar de ser lindo, tá? Pulseira de couro e tal. Mas. Aí eu percebi, puxa, o relógio redondinho é bem mais a minha cara mesmo. Mais meu estilo, acho mais bonito, tenho vontade mais de usar. Agora eu botei uma pulseira de couro no Galaxy Watch aqui também, né? Então posso trocar, vou com a de silicone nos dias de treino, nos dias que eu tô mais social, assim, coloco a pulseira de couro, fica mais bonito. Então, acho que em termos de estilo, achei alguma coisa aqui, uma solução que é mais a minha cara. Eu tava, por conta desse nosso papo de relógio, eu tava lembrando essa semana, lembra quando o Motorola lançou o primeiro relógio dela, que tinha a tela que o pessoal brincava, eu brincava, acho, não sei se eu herdei isso de alguém, se alguém inventei, não sei, que eu falava que era o pneu furado, porque era uma Sim. tela redonda, mas a parte de baixo da tela era preta, porque não tinha nada, não tinha display ali, né, era pra fazer caber o display no Ai, resto. Bons tempos. nossa. É isso aí, gente. Então, como eu falei antes, né? Convoquei vocês. Quem usa LTE, vem contar pra gente no que o LTE faz diferença. E quem instalou alguma coisa inusitada, como eu fiz, né? Instalando o Google Keep, conta pra gente aí, dê dicas pra nós para deixarmos os nossos relógios mais produtivos. E aí, não tô falando só do Galaxy Watch, você que usa Apple, né? O ecossistema da Apple, conta pra gente também, tá? Sim, sim. E também sobre isso o Henrique mandou o follow-up dele e falou assim: adorei, Bia, seu relato sobre a experiência com o Galaxy Watch 7. Eu tô usando o Galaxy Watch Ultra há quase 1 ano e meio, que é meu primeiro smartwatch, e de fato libera parte do uso do smartphone. Uhum. No meu caso, ele segue, né? Isso mais pelas notificações. Socialmente ainda é mais educado e aceitável olhar o relógio do que puxar o telefone. É. E sobre consumo, dificilmente fico 24 horas sem carregar, porque eu uso o LTE, olha só, né? E também o display sempre ligado, isso devora a bateria. E ele falando sobre o carregamento por indução, ele continua sendo carregado por indução, né? E ele fala, o ouvinte pode entender que perdeu essa função, o que não é mais possível Tá. fazer é usar o Wireless Power Share, por conta do formato convexo do fundo do Galaxy Watch, que impede o contato com a superfície plana do smartphone, que é aquele carregamento reverso, né? Que a gente falou Isso. que, Comentou será que aqui, né? tem? Sumiu? Não tem? Ainda tem, É. mas mais ou menos. E aí ele segue, baita decepção mesmo. E a Samsung teve que optar por esse formato mais eficiente para os LEDs fazerem a leitura em contato com a pele, abrindo mão do carregamento wireless pelo smartphone, e para resolver isso, ele conclui: eu simplesmente levo comigo só o cabinho do smartwatch sem levar o carregador. Perfeito, exatamente. É essa convexidade da traseira ali do relógio que realmente melhora, né, a medição ali, né, os sensores, já que ele fica mais próximo da pele,
Mas é aquele negócio, né? Você tem que abdicar de alguma coisa para você ganhar outra coisa. E, então, agora que ele falou o nome, né? Eu não lembrava desse nome, Wireless Power Share. Exatamente, é você encostar ali aquela parte do carregador ali na traseira do seu smartphone, e o smartphone passa ali uma energia, né, uma carguinha ali. Para ele, é ótimo para uma emergência, né? Eu gostava dessa função aí, não sabia que tinha sido removido, mas eu fiz a mesma coisa que o Henrique, comprei um cabinho extra e tá sempre na bolsa lá. E sobre esse papo de relógio, veio junto com o papo da maratona, a maratona sub 2 horas, que a gente comentou na semana passada. E sobre maratonas, o Adolfo Neto falou: como ex-maratonista, corri 5, inclusive 2 vezes, a de Curitiba, uma vez também de Nova York, a mais recente foi em 2015. Aí ele fala: ainda acompanho um canal especializado em corrida, que é o Corrida no Ar. Segundo o Sérgio Rocha, o tênis deve ter sido o principal diferencial, mas o principal foi o conjunto, teve 2 principais. Tá. Foi o tênis que estreou nessa prova, e o primeiro e o segundo colocados, eles usaram esse tênis, e também a primeira mulher, que bateu um recorde mundial específico de maratona feminina sem pacers homens, e também teve uma estratégia de alimentação diferente, com muito carboidrato, mais até do que o normal. Mas o Sérgio, ele segue aqui, não acha que esse foi o diferencial. E sobre o segundo colocado, foi a primeira maratona dele, olha só. Acho que ele deve estar otimista que vai vencer outras maratonas em breve. E sobre o primeiro ter melhorado o tempo dele, em 2 minutos ou mais, tem que levar em consideração o clima. Naquela maratona que ele fez 2 horas e 2, o clima não estava perfeito. Nessa de Londres estava. E parabéns por falar Sebastian. Teve muita gente falando Sebastian. Eu devo ter falado errado. Ele falou, inclusive, do pessoal da mídia grande. E segundo o Sérgio Rocha, ele conclui: os tênis chineses são muito bons, mas ainda ficam devendo um pouquinho. O mesmo vale para os da Olímpicos, que tem a vantagem de ser bem mais baratos por serem brasileiros. E eu, como sou adepto de corrida minimalista, ele conclui, me recuso a usar tênis de placa. Para que eu vou correr 10% mais rápido? Eu corro pelo exercício e chegar mais rápido não faz diferença. Uhum. Perfeito. Quanto ao Sebastian, eu agradeço a Perplexity, né? Porque para nossa pauta aqui eu pedi para ela fazer um apanhadão para mim. Eu tinha visto as 2 grafias, Sebastian, diversas vezes. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada aqui, né? Perguntei para Perplexity esclarecer para mim e falar a pronúncia correta, e ela trouxe, não, é Sebastian mesmo, tá? Então, ó, como a Perplexity é legal para esse tipo de coisa, né? Super atualizada. E bacana, eu gostei desse aval do Sérgio Rocha aí sobre os tênis chineses. Claro, é um processo, né, gente? Eles vão melhorando com o tempo, mas muito corredor aí de hobby já tá usando, gosta bastante, né? Então, tá aí. Legal, obrigada pelo feedback aí aos corredores, né, professor Adolfo. E valeu. Boa. E sobre carros elétricos, que a gente falou de passagem na semana passada, o Thiago Bernardo disse: meus 2 centavos sobre o assunto de carro elétrico. Sim, a mobilidade urbana vai ser multimodal e elétricos vão fazer parte disso. Aí ele fala, eu nem sou super pró-China, acho engraçado como politiza rápido, né? Ele precisa se justificar aqui pra, né, não ter nenhum tipo de problema das pessoas falarem, gente, são comunistas. Assunto complicado. Mas eu entendo, Thiago, a gente tem que às vezes, a gente enfim, entende. né? Mas ele segue aqui, precisamos pensar na nossa rede elétrica também. Esses carregadores de 10 minutos que a Bia citou são de 1,5 MW de potência. Aí ele brinca, deveria ser 1,21 gigawatts, mais de vago. E se Itaipu fosse destinada a 100% a esses carregadores, não seriam nem 10 mil pontos no Brasil. Os chineses estão testando um modelo de assinatura de troca rápida da bateria em terminais automatizados. É tipo uma assinatura de power bank para carro. E ele mandou um vídeo que a gente vai deixar aqui na descrição que mostra esse processo todo. Pois é, tem que pensar nisso também, né? Quando você tem um carro elétrico, você tem que pensar na sua residência, né? Não só no consumo de energia, que aumenta, mas muita gente coloca a placa solar. O sonho de muita gente é fazer um sistema off-grid e tal, mas isso, pelo menos aqui no Brasil, ainda tá muito complicado. O preço das baterias não ajuda, aliás, né, tá tudo absurdamente caro, então inviabiliza. Mas quero mandar um abraço pro João Roberto Gander também, que agora tá com 2 elétricos na garagem. Ele vendeu o Compass dele e falou, não quero mais saber. Falei, pô, beleza, né? Então tá certo, entusiasmado, né? Ele também não é pró-China, mas ele defende bastante os carrinhos aí chineses elétricos, que é
A gente tá naquela idade, né, João, que agora a gente quer sossego, não quer encheção de saco, então vai ficar brigando aí, falando, vai se sentar na mesa, um fala de tórax, outro fala, não, porque o combustível, não, porque o desempenho, nossa, como se fossem todos pilotos, né? O cara vai e volta do trabalho todo dia e discute o desempenho do carro como se fosse um piloto de Fórmula 1. Acho engraçado isso. Então, sempre opiniões entusiasmadas, apaixonadas e tal, mas o sucesso é inegável, né, Thiago? Então, obrigada pelo seu feedback. No fim, tudo volta pra super trunfo, né? Começa a discutir essas coisas, fala um bando de número, né? Pois é. Esse o da Lari, ele é daqueles que recarrega sozinho a parte da bateria. Então, nas frenadas, coisas assim, vai mandando. Então, não precisa do ponto de carregamento. E tá entregando a promessa lá. Pegou a estrada bastante e mesmo assim deu 1.000 km por tanque. Então, tá rolando. A gente Mas rodou bastante, híbrido, foi pro né? Rio, voltou. Então, a híbrida, o principal é a gasolina. E é curioso porque esses carros aparentemente não são mais flex. É gasolina e elétrico. Tem gasolina e álcool, né? Então enche o tanque de gasolina e conforme o carro vai indo, voltando, etc, e frena, ele vai já recarregando a bateria e liga e desliga a bateria meio automaticamente. O único problema é que ele aparentemente faz menos na estrada do que na cidade, o que é contra-intuitivo, né? A gente tá acostumado na vida na estrada a render mais, esses carros é o contrário. E aqui no Brasil, outro problema extra, né, que os híbridos sofrem, toda hora mudam a porcentagem de álcool, né, que adiciona na gasolina, e não adianta falar que não interfere, porque interfere sim, não sei como é que fica a médio e longo prazo, mas depende também do quanto é adicionado e... Ixi, isso é outro assunto que dá briga, não vou entrar nessa briga. Vamos pular esse assunto. Por favor. Vamos entrar em outra briga, vibe coach. Vamos lá. Sobre o Lovable, o Sérgio Araújo falou o seguinte: isso eu tenho usado quase diariamente o Lovable desde fevereiro, março desse ano e já consegui desenvolver várias ferramentas para resolver problemas meus, mas que eu descobri depois que era um problema de outras pessoas também, de outros professores também, e por isso acabei monetizando. A facilidade de ter um sistema de pagamento, envio de e-mail, autenticação faz o Lovable muito superior a outras plataformas, isso sem falar que ele sempre acerta em design. Hoje, meu companheiro de todos os dias é um sistema que eu desenvolvi. Ele mandou o link aqui, que é o healthcenter.posologia.app, vai estar na descrição, onde eu analiso os dados exportados do Apple Saúde. Bacana o leque de APIs que integra, né? Tem até o PubMed ali. Nossa, muito legal. E a tendência é transformar tudo isso num canivete suíço, né? A gente começa falando de LLM, quando entra IA, agora, nossa, tem os agentes, tem as integrações, as APIs. Puxa, legal. Tá cada vez mais bacana a área da saúde com o IA. E já aproveito para mandar um abraço pro professor Alexandre Chiavegato, que sempre tá postando coisas bem legais sobre isso lá no Estadão. E acessem lá o site, ele tá dando um curso legal também de IA na saúde. Quem quiser acompanhar, os links estão todos lá no perfil dele, tá? Boa, a gente deixa aqui na descrição. E nessa última semana passada, sei lá, esses dias aí, saiu no episódio recente do Hard Fork, que é aquele podcast do New York Times, que é o Casey Newton e o Kevin Roose que apresentam. Eles entrevistaram o Dr. Adam Rodman. Ele já tinha participado faz um tempo e ele tem conhecimento bacana tanto da parte de medicina, óbvio, é um médico, e da parte de IA também, e ele foi atualizando desde a participação dele até agora o que mudou no mercado, como é que os médicos estão usando, expectativa dos pacientes, como os pacientes estão usando, expectativa dos médicos, né? Toda essa parte. E teve uma parte da conversa que eu achei interessante, que é assim, né? Vamos fingir que não existe privacidade no mundo. Isso melhoraria os modelos de medicina? E eles dão um nó danado pra falar, gente, primeiro de tudo, tá? É óbvio que privacidade é importante, né? Vamos partir dessa premissa. Vamos com calma. Né? Vamos com calma. Aí ele dá 2, 3, 4 justificativas, mas a conclusão é que, putz, sim. Se você tivesse todos os dados de saúde de todo mundo, do mundo, pra treinar os modelos acabariam ficando melhor pra isso, né? Claro que não dá pra fazer isso, porque as empresas não querem fazer isso pro bem do mundo, elas querem fazer pra ganhar dinheiro. E vão explorar as pessoas em meio a isso, entra a farmacêutica no meio, a gente sabe disso tudo. Mas eu achei interessante essa provocação de falar, putz, se a humanidade fosse outra, poderia ter resolvido muita coisa, né? Que hoje em dia não dá. Mas a culpa não é da privacidade, todos sabemos disso. Achei interessante a provocação. Legal. E falando em saúde e tecnologia, você mandou pra gente discutir aqui alguns links, né, nessa semana que pintaram do cruzamento entre essas duas coisas, começando por veio lá do pessoal da Google DeepMind,
que o título é Habilitando um Novo Modelo para o Healthcare, né, cuidado da saúde, como um co-clínico de IA. O que é isso, Bia? Pois é. É como se você tivesse um especialista do seu lado, né? Às vezes nós comentamos aqui aquela situação de doenças mais raras, situações mais difíceis de diagnosticar, que você precisa pesquisar melhor, saber. Agora imagina se você tem ali um co-clínico do seu lado, uma LLM que é especialista naquilo, né? Então, agiliza os diagnósticos são mais precisos e com isso, claro, os tratamentos são mais eficazes, né? E claro, DeepMind, né, gente? O Google não podia ficar de fora aí com o seu modelo, né? Puxando o gancho, a gente falou da Open Evidence, de todas essas ferramentas, essas LLMs e IAs que auxiliam os clínicos nas decisões, então agora nós temos a solução do Google também. Eles têm vale a pena para quem se interessa por esse cruzamento entre saúde e tecnologia, como eles estão visualizando como que poderia ser uma estrutura de você ter profissionais de saúde junto com a tecnologia, junto com até agentes também que já lidam com um pedaço desses dados, e os pacientes, e o acesso aos prontuários, e o tratamento de prontuários, análise, tudo isso centralizando no profissional de saúde com essas assistências todas em volta, e como isso pode ajudar a evoluir e acelerar. Eles falam sobre... Eles têm o termo em inglês de augmentar, né? Realidade augmentada, de complementar e otimizar, e eles falam com aquele cuidado que precisa ter de falar, vai otimizar e aumentar o potencial das pessoas que trabalham com clínica com a ajuda desse co-clínico de IA e fazem as medições dos testes que eles fizeram de uma melhora de desempenho dentro dos critérios que eles estabeleceram ali. Testa sem, testa com e tira, e vê como é que isso repercute. E claro que é um estudo do Google falando do Google, não vou falar que foi ruim, mas é interessante ver como é que uma das principais empresas que tem a maior quantidade de dados do mundo está pensando em botar isso na prática quando o assunto é cuidado com a saúde, né? Tem bastante slides e os gráficos todos que apontam para cima, aquela coisa toda. Mas tirando essa parte mais cética, eu achei bem interessante ver o caminho que eles estão pensando em apontar. Perfeito. E uma outra coisa que eu vi que você também viu dessa semana do Google que te chamou a atenção foi o Cosmo, que é um jeito de rodar um modelo local ali do Google direto no Android. Você testou? Não, eu tô passando essa bola para vocês, porque embora não esteja ainda entusiasmada com IAs locais, mas pelo meu tipo de trabalho que eu tenho feito ultimamente, um pouco de falta de tempo e paciência também para botar uma IA local aqui no meu computador, as IAs mobile, vamos dizer assim, essas têm me chamado mais atenção, né? Desde que tem uma integração. Eu acho que IA local em smartphone, eu acho útil se tiver uma integração bem ajeitadinha com o sistema operacional. Por quê? Para fazer os apps fazerem tarefas entre si, passar uma coisa para o outro, automatizar tarefas, que é isso que a gente faz o tempo todo nos nossos dispositivos móveis, né, gente? Pega um documento, joga aqui, acolá, abre no outro lugar, escaneia, passa para cá, passa para lá, envia e-mail. É isso, para isso que serve o dispositivo móvel. Será que uma IA local, né, no caso com o Gemini Nano no Android, teria esse efeito? Tô com vontade de instalar aqui, mas tá faltando coragem, gente. Então, quem instalar, me convençam, tá? Por enquanto que tá na fila meu jailbreak do Kindle, que eu ainda não fiz, mas vou fazer. Só tô esperando ter tempo. O que eu achei bem interessante desse Google Cosmo é que ele não usa, porque o Google tem aqueles modelos Gemma, que são os naniquinhos. Isso. Esse não é o Gemma, é o Gemini Nano. E tem uma diferença importante aí. Ele é menos naniquinho que o naniquinho. Então ele acaba sendo um pouco mais potente. Ele ocupa, tem aqui na matéria que vai estar na descrição, né, um pouco mais de 1 GB de espaço, tá lá, né, localzão mesmo. Os Gemma não chega a 1 GB, uma coisa assim. Então quer dizer que o pacote de dados, de como funciona, de neurônios do modelo, é um pouco maior. E aparentemente isso acabou pintando na Play Store meio... não sem querer, porque ainda tá, mas de uma forma antecipada que pode até dizer o que isso na matéria eles repercutem, né? Que pode ser uma das coisas que vai ter um destaque legal na Google I.O., que é a conferência anual de desenvolvedores do Google, que vai rolar na semana que vem, 18 e 19, então daqui a 2 semanas, sei lá. E é claro que a gente pode esperar que vai ser um tsunami, uma chuva, uma tempestade de projetos envolvendo IA, e esse pode ser um deles, mas o que eu gostei disso é o fato de ser esse Gemini Nano, porque
A gente já vinha vendo essa tendência dos modelos menores, com anos de atraso, né? O Gemini Nano hoje ele é melhor do que o GPT era há 3 anos, esse é meu ponto, né? O GPT grandão, né? O principal. Então, estamos entrando nessa realidade do modelo pequenininho poder caber no telefone e ser tão potente quanto que era há alguns anos. Aí sempre penso, projeto isso para daqui a 2, 5, 10 anos. Essa é a parte que eu tô achando bacana de ver esse movimento. E quem tá usando aí IA local, não só o Gemini Nano, né? Qualquer uma aí no seu dispositivo móvel, tá gostando, não tá gostando, prós e contras, mandem pra gente suas impressões e tentem me convencer a usar também, ou não. Boa. E você se deparou com um estudo nessa última semana, que o título é: será que a gente tem que desligar a música? Música com letra de música interfere em tarefas cognitivas. É um estudo brasileiro. Legal, hein? Isso é voltando a um assunto que a gente já tratou aqui algumas vezes sobre métodos de estudo, como otimizar. E até foi uma coisa que eu lembro de ter comentado, como desde criança me surpreendia o pessoal estudar escutando Legião Urbana. Não por ser Legião Urbana, mas por ter letra. Porque sempre me distraiu, né? Eu só tenho um cano de atenção. Se tá tocando a música com a letra, eu vou prestar atenção nisso, né? E música sem letra também, né? Mas principalmente com letra sempre me bugou e tem um estudo que vai por aí, né? Então, em vez de ouvir Legião Urbana, gente, ouçam o Arcona, que eu falei no outro episódio lá, que é uma banda russa, né? Então, aquele folk rock russo, bem legal. E o que eu tinha falado, né? Tempos atrás, né? A gente tá ressuscitando esse assunto aqui, é que o problema é a música no idioma que você conhece, que você entende. Isso vai interferir, sim, na memória verbal. Mas na época eu tinha visto outros estudos falando que se você não entende nada da letra, é só um ruidinho lá, então não vai interferir na parte linguística, né? Quando você estiver lendo, trabalhando com textos e tal. Então tá aí, gente. Fica a dica, ouça um Arcona. E nesse estudo eles falaram que é o seguinte, né? Que música com letra de música, com lyrics, né? Pra não ficar falando letra de música, fala lyrics e vai ser fresco mesmo. E vamos lá, né? Música com lyrics. Isso atrapalhou a memória verbal, memória visual e também a compreensão da leitura. Por outro lado, eles não verificaram que teve um efeito ruim para tarefas envolvendo aritmética. Em música instrumental, eles falam hip hop e lo-fi, eles não viram uma piora, de uma forma não muito crível, eles viram uma melhora no desempenho. Então não atrapalhou, mas não ajudou, né? E que música instrumental, às vezes, foi percebida, não que de fato isso tenha sido o resultado, mas que era percebido como de benefício à tarefa e à missão de estudar. Perfeito. Total sentido, né? A parte lógica, numérica é processada num lugar, a parte linguística é processada em outro lugar, no seu cérebro, então não vai ter conflito ali de letra de música com a parte lógica e numérica, né? Vai ter conflito na parte linguística. Pois é, e também sobre estudos, aí é um assunto que eu sei que a Bia é apaixonada, que é escrever à mão. Opa! E isso, aparentemente, o mundo está escutando o área de trabalho e está discutindo isso fora dos nichos de entusiastas de canetas ou de estudos, é isso? Estourou a bolha? Pois é. Saiu aí agora, fresquinha, uma matéria do G1 falando sobre isso, né? Especialistas aí alertando que essa perda do hábito de escrever à mão, que hoje todo mundo digita, né? Seja no teclado do computador ou no tecladinho do celular, né? Vai gerar uma crise de inteligência. Esse é o termo que o G1 usa lá na matéria, né? E eu trago essa discussão aqui porque eu já discuti com colegas, né, que não usam tablet e abandonaram o caderno e usam exclusivamente os laptops para digitar, fazer anotação de aula. E eles falam, escrevo, parece que o assunto não entra na minha cabeça, né? Se eu não me engano, no livro do professor Pierre ou em algum vídeo do professor Pierre, ele conta alguma história assim, que uma outra pessoa estava estudando para um concurso, uma coisa assim, e ele começou a usar o computador, né? Aí ele explicou, né? Tá, você está salvando tudo na sua memória do computador, não na sua cabeça. Você tem que pegar um caderno, pegar uma caneta, escrever à mão. E todo mundo que faz essa transição aí percebe sim que tem uma diferença. Só que aí vem outra reclamação, Marcos, essa molecada que está na faculdade fala:
Eu não consigo mais escrever à mão, minha letra fica ilegível, parece que o dedo não corre. Falta de prática, né? Tem que praticar mais. Como é que você vai fazer uma prova? Você não faz prova? Ah, mas é tudo de marcar X. Putz, meu Deus do céu. Que situação, hein, gente? Então, não importa se é no tablet, se é na... Inclusive, a gente vai falar, muita gente pergunta, o pessoal tá me cobrando, nós vamos comentar, acho que hoje, né, Marcos? Se tem diferença para um tablet normal e um tablet e-ink, então a gente já vai entrar nesse assunto aí em breve. Mas escreva à mão, pare de ficar digitando, que realmente você vai ter um declínio cognitivo com isso, tá? Boa. E nessa pegada também, teve um estudo que eu vi que chamou a atenção, e o nome do estudo é ChatGPT como uma muleta cognitiva. Evidências de um teste randomizado controlado sobre a retenção do conhecimento. Esse teste fez o seguinte, pegou 120 pessoas e testou o impacto do ChatGPT na retenção do conhecimento de longo prazo durante o processo de aprendizado, isso para ensino fundamental. Aí teve o pessoal que foi dividido ali randomicamente em grupos. Um usando o ChatGPT como um assistente de estudo e o outro usando métodos tradicionais sem IA para estudar. Todo mundo estudou, beleza. 45 dias depois, eles tiveram que fazer uma prova. E os alunos que usaram o ChatGPT ficaram com 57% de taxa de acerto comparado com quem usou o método tradicional de estudo, que chegou a 68% de taxa de acerto. Eles falam que isso sugere que o uso irrestrito do ChatGPT pode atrapalhar na retenção de longo prazo de informações, que poderia reduzir o esforço cognitivo, que ajuda a estabelecer essas memórias mais de longo prazo. Bom, começa que as duas taxas de acerto para mim são baixas, tá? Né? Se você vai fazer um concurso, um vestibular concorrido e tal, desculpa, menos de 70% de acerto, você não vai muito longe, tá? Começa por aí. Não vou entrar muito na parte metodológica, tem alguns problemas lá, mas tem um outro problema que foi usado nesse estudo, Marcos, o GPT, o 4.5, né, se eu não me engano. Ou seja, modelo antigo, e aí a gente vê o problema das publicações, né, gente? Então, o artigo é submetido, aqui usei um anglicismo aqui, é enviado, né, para publicação, demora, e atrasa, e dependendo da revista, às vezes é 1 ano para publicar, e o modelo já é passado, né? Você está publicando um estudo inédito com um modelo que já o pessoal não está mais usando, e aí, qual vai ser a utilidade desse estudo, né? Complicado, gente, complicado, mas o link vai ficar lá para vocês darem uma conferida de qualquer forma, tá? Exatamente. Eu sempre penso, né? Será que tivessem feito isso com a Barça ou com o Google, né? Minha conclusão é que, assim, estudar a luz de vela é 100% de taxa de acerto numa prova. Quando eu vejo pois é. Enfim. E teve, por assim, coincidência, ou talvez não, vai saber, né? Nessa última semana, a revista Nature retratou, como é que é em português isso aí, quando você volta atrás? Retratou, né? Retratou? É estranho, né? Retratou. Não, acho Enfim, que retratou. Ela tinha publicado o estudo, depois falou para o pessoal desconsiderar o estudo, porque ela encontrou problemas nisso aí, tá? E era um estudo que fazia o contraponto a esse que a gente acabou de falar, que era sobre como, dependendo de como você usasse, ele poderia melhorar o desempenho para estudos. E eles disseram que eles encontraram detalhes preocupantes a respeito de como a conclusão foi atingida e que tem discrepâncias na análise e a falta de confiabilidade nas conclusões, e por causa disso tiraram esse estudo e falaram para o pessoal desconsiderar. E aí o pessoal que já vem falando que não serve para nada, falou, ei, mas... Então teve isso também, né? Gente, esse negócio aí dá uma treta, nós estamos aqui assistindo e acompanhando, tá? Mas ainda falando nesse pessoal aí que gosta, os luditas de IA, né? Esse pessoal costuma falar muito da perda de emprego, certas carreiras que ameaçam desaparecer, e uma delas, né, que a mais ameaçada aí, pelo menos nos comentários aí de analistas e jornais, especialistas, são os médicos radiologistas, né? Só que, se eu não me engano, foi o professor Alexandre, novamente, que é Vegato, que falou disso num artigo dele, algum post. Ele publicou, né, um comentário aqui, né, que, na verdade, né, as estatísticas mostram
que o número de radiologistas, na verdade, está aumentando. Mais pessoas estão buscando esta carreira. Então, a demanda está aumentando. Acredita-se que, claro, os processos vão ficando mais baratos, porque a IA massifica, agiliza, traz diagnósticos mais rápidos, mas não está substituindo radiologistas exatamente, tá? Como estão falando. E não é de hoje, já estão falando faz tempo, né? Então, tá aí, gente. Cuidado, né, com esses prognósticos, esses gurus, assim, por isso que eu não gosto de assuntos catastrofistas que geram muitos cliques. Na verdade, os objetivos de você colocar alarme nas pessoas é muito gerar clique, né? Mas nem sempre as coisas se concretizam. Exato. E a seguir, tem um outro assunto que eu vi que chamou a atenção da Bia, foi uma ferramenta, na verdade, que apareceu, está disponível no GitHub, o pessoal já vai poder usar, mas antes de falar sobre ela, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E aí, se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/adtrabalho, eles te dão 3 meses de acesso extra quando acabar esse ano, depois de ter testado por um mês de graça, para você proteger os seus dados, proteger a sua conexão. Se você usa Wi-Fi que você não conhece, você não sabe para onde vão parar seus dados. Por onde eles passam entre sair do seu computador e bater lá no servidor, que é o que você quer acessar. Então, os sites que você acessa, os arquivos que você trafega, os dados que você trafega, qual banco que você usa, de onde você veio, para onde você vai, quem é você, no fim das contas, né? E você protege tudo isso roteando a sua conexão pela ExpressVPN, pelos canos impenetráveis criptografados, nem ela sabe nada do que tem a ver com os seus dados. E para streaming, dependendo do país que você rotear a conexão pela ExpressVPN, eles têm servidores em coisa de 100 países, você vê o catálogo de cada um desses países, que é um catálogo diferente do que tem no Brasil. E você pode fazer isso no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa todo dia. E se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você testa por um mês de graça. E aí, se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigada, pessoal da ExpressVPN, por patrocinar nesse episódio e tornar os nossos ouvintes aqui mais seguros e mais informados. Obrigado. E vamos lá, eu vi que chamou a sua atenção nessa semana um post do Daniel Terra, que ele publicou lá no LinkedIn. Ele tem uma startup chamada Ingresse. E ele fez um projeto que ele diz aqui que foi como o Vibe Coding e é o Foundation, que é um aplicativo desktop, tem para Mac, tem para Windows, para Linux também, então, e fica tudo local. Eu vou ler o que ele falou aqui para não ficar tentando resumir ao vivo e ficar pior, né? Fica tudo local na sua máquina, não tem servidor na nuvem, os dados são seus e você conecta o seu provedor de IA e o seu e-mail, onde uma quantidade grande de informação vai chegando sobre a sua vida, e ele vai guardar automaticamente esses dados no banco de dados dele, semântico. Ele resolveu fazer esse post porque ele conseguiu uma coisa que ele falou, faz tempo que eu queria ver acontecer. Entra no app do Nubank, pega o meu extrato, ele chega no e-mail, a IA lê, classifica, mostra o orçamento do mês, calcula por software, que ele falou que a IA não é boa de fazer matemática, isso é verdade, tudo estruturado, ainda tem uma interface para você navegar o seu banco de dados, alterar os dados que você quer, quando você quiser, etc. E ele colocou esse projeto do Foundation no LinkedIn. Quem quiser dar uma espiadinha, dê uma espiadinha. E eu vou fazer um alerta. Ele é dentro daquela categoria de aplicativos que a gente está vendo aparecer aos montes, agênticos em cima de uma máquina configurada com os seus dados. E isso pode trazer problemas dependendo do quanto acesso você der a tudo. Né? O que as pessoas estão fazendo com esse tipo de programa, é o OpenClaw, que ficou famoso, depois a Perplexity lançou um agora, que eles falam, a gente fez para você comprar, coisa americana, né? Comprar um Mac Mini, instalar no seu Mac Mini e rodar. Aí você cria um e-mail para ele, você manda e-mail para ele, você conversa com ele pelo WhatsApp ou pela Perplexity mesmo. Então tem vários apps fazendo isso. O que eu recomendo para quem quiser testar isso não é você instalar isso no seu computador e deixar ele operar livremente, porque pode acontecer qualquer coisa. Esse é o problema. Né? Teve o caso famoso da líder de alinhamento de IA do Facebook que falou... Não foi isso, mas foi tipo isso, tá? Ô, OpenClaw, faz uma limpa no meu e-mail, vê o que é importante. Ele falou, tá bom, deletou tudo. Né? Então, se não tem e-mail, não tem nada importante, né? Então, vai com calma. O que eu vejo as pessoas fazendo é, cria um e-mail para o assistente, aí o que você quiser que ele lide, você encaminha do seu e-mail para esse e-mail do assistente. E ele vai recebendo isso com uma fila de tarefas, e você conversa com eles pelo WhatsApp, pelo Telegram, é meio chato de configurar, mas dá para fazer isso, e aí funciona um pouco melhor. Eu trouxe isso para cá porque é uma categoria que eu acho que é super promissora de assistentes autônomos, agênticos de IA. É inevitável
que o Windows tenha um desse, que o Mac tenha um desse. Não vai ser amanhã, não vai ser ano que vem, mas vai ter. E as principais empresas de IA, elas vão lançar antes. Todas elas já estão lançando. OpenAI, Anthropic, a Perplexity, o OpenClaw independente, que o OpenAI contratou o Peter Steinberger, que criou o OpenClaw. Então tá todo mundo correndo atrás. Esse a nova corrida do ouro tá aí. Mas ainda é em cima de uma tecnologia que não é 100% confiável para você delegar a sua vida, as suas senhas do banco e falar, faz aí, meu filho. Pedir para você tomar um golpe, porque injeção de prompt ainda é um problema, né? Mas essa é uma categoria que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, algumas pessoas muito mais tarde do que outras, mas todo mundo vai ter como parte da vida profissional, pessoal, produtividade, administrar as coisas, isso vai rolar. Então, para quem quiser começar a ver, entender o que é, mesmo que você olhe e fale, putz, tá louco, isso aqui não é pra mim não. Vê, se informa, em primeira pessoa, ao invés de ler impressões a respeito disso, que eu acho que é o melhor jeito de você ficar mais à prova de futuro aí, porque isso vai chegar. Então o OpenClaw não acabou ainda com o mundo? Ainda não. Poxa, mas o que aconteceu? Não estão mais falando aí do fim do mundo como nós conhecemos? Deve ter outro vilão que vai ser o fim do mundo da semana. Tá vendo, gente? Cuidado, né? A gente tá sempre pondo panos quentes aqui nessas notícias apocalípticas, né? E vocês lembram como é que foi esse negócio de OpenClaw? Vocês lembram do DeepSeek, gente? Como abalou as estruturas e só se falava naquilo, que agora ia ser a China ia enterrar a OpenAI. Lembram disso? Pois é. Pois é. Quem tá usando o DeepSeek aí? Que fim levou o DeepSeek, aliás? Eles acabaram de lançar um modelo novo, V4, uma coisa assim. Uhum. E quando eles foram lançados, o grande impacto que eles causaram foi que, teoricamente, vai saber se tinha lá umas H100 contrabandeada para a China, mas teoricamente eles conseguiram treinar um modelo que era tão potente quanto os fechados, pulando uma etapa do processo de treinamento que tornou ele muito mais barato de você fazer, de você desenvolver, de você treinar, pós-treinar e rodar. Aí o que acabou acontecendo? Esse jeito de fazer treinamento, a parte do treinamento por reforço, na verdade, todo mundo viu que funcionava e passou a fazer também, né? Porque o DeepSeek era modelo aberto. Então as empresas adotaram um pouco dessa arquitetura do DeepSeek. Mas, sim, não foi como nunca é o apocalipse que foi. Ele fez barulho, que bom que ele fez barulho, muita gente passou a prestar atenção mais nisso depois disso, mas né? As grandes, continuam aí, essa parte não mudou mesmo. Uhum. E vamos lá, você há algum tempo tinha prometido pra gente falar a respeito de tablet, de e-ink, semelhanças, diferenças, prós, contras, o que vale, o que não vale. Deixa eu aprender com você. Minha vez de calar a boca agora. Então, na verdade, vocês vão aprender com o Claude. Porque eu tô fazendo uma autoavaliação da qualidade das minhas anotações, né? O Opus 4.7, assim... Vocês lembram que eu falava no começo que tinha dificuldade para entender algumas coisas que eu escrevia? Uhum. No geral, ele sempre se saía bem, mas tinha alguns problemas. Isso acabou, aparentemente, tá? Eu não sei se ele aprendeu a interpretar a minha letra, porque no começo eu corrigia, às vezes algumas coisas eu explicava. Eu uso muito esquema de cores e eu tive a sensação que ele me aprendeu. Porque eu tenho uma estrutura muito fixa, vocês já sabem que eu já falei isso aqui. Eu uso aquele esquema de cores, o que é o amarelo, o que é o rosa, o que é a seta, o que é a observação do professor e tal. Então ele aprendeu, eu passei as instruções para ele. Hoje ele sabe o que é cada coisa. Então eu pego as minhas anotações, pego os slides do professor junto, ele conecta coisas, né? Chama a minha atenção para coisas que estão no slide, o que eu devo dar importância, o que eu não devo dar importância. A gente se engajou num papo aqui bem longo. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, tá, tô usando o tablet e tal, vem cá, será que a minha eficiência, o meu desempenho vai melhorar se eu passar a usar um Books ou um Remarkable? Quero saber se escrever a caneta numa tela LCD e numa tela e-ink vai gerar diferenças no meu poder de processamento, no meu poder de absorção do conteúdo e na minha memória executiva. E aí, faz um apanhadão para mim. Então ele foi atrás de artigos, tal. E as boas notícias? Tem uma boa e uma má notícia, pessoal. Vamos lá. Começando pela boa notícia. É que para escrita cursiva, para cognição, para memória, aprendizado, não tem diferença entre o e-ink e o tablet. Porém, se você trabalha o dia inteiro na frente de telas,
sim, você pode ter um declínio no seu desempenho, na sua produtividade, na sua memória, mas por causa do cansaço crônico que o excesso de telas LCD causa. E não é nem por causa da tal da luz azul, tal, que todo mundo fala, que é meio pseudocientífico isso aí, tá? É mais pela luz mesmo. A luz estimula, vai na retina e tal, enquanto o e-ink é como se fosse um papel, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, podem usar os seus tablets, mas se vocês ficam tempo demais no seu tablet ou no PC, e muita gente estuda, né? Tá lá escrevendo no tablet, depois vai trabalhar, fica na frente do computador novamente. Se você perceber uma perda de desempenho, é pelo cansaço, pelo excesso de telas. E ele sugeriu a mim não trocar o meu tablet por um tablet e-ink, e sim usar os dois. Ok. Eu falei, pô, Cláudio, aí você me mata, né? Como diz minha mãe, tá pensando que eu tenho fábrica de dinheiro. Mas ele riu aqui e montou uma lógica, né? Ele disse que, claro, e ele sugeriu para mim o Books, ao invés do Remarkable, e aqui eu vou passar a dica para vocês, né? Todo mundo fica na dúvida qual e qual. O sistema do Remarkable é mais minimalista, e o próprio Claude sugeriu isso. Olha, quem tem problema de foco, concentração, TDAH, é melhor você abrir mão da flexibilidade do Android e dos apps para fazer um resgate da produtividade que você acha que vinha perdendo nos últimos tempos. Então, faça uma escolha mais radical e fique no sistema do Remarkable. Agora, se você é mais disciplinado no uso de dispositivos móveis, com notificações, e eu realmente sou, não tem problema, você pode usar o seu tablet normalmente e pode usar o Books, que aí você vai ter os mesmos aplicativos, você vai poder, claro, acessar as coisas entre um dispositivo e outro com muito mais facilidade. Você tem os mesmos apps, né? Você tem o Google Drive, você vai ter um app de notas, são sempre os mesmos apps nos dois dispositivos e tudo fica na nuvem. Então, gente, não tem melhor ou pior, tá? Pra gente concluir a discussão aqui, tem o mais adequado para cada perfil e seja e-ink, seja tablet LCD, use sempre a caneta, tá? Notas à mão são sempre neurologicamente mais ricas para qualquer processo criativo, de aprendizagem, tá? Então a escrita manual vai promover uma integração mais eficaz dessa informação sensorial, motora, cognitiva, ao passo que o teclado físico, né, é bem limitante nesse ponto. Quando você escreve à mão, gente, você não está copiando, você está processando informações, ao passo que no teclado você é um copista, né? Você tá lá, não é copista, como é que chama? Estenógrafo, né? Tem gente que gosta de digitando, né? Você tem aquela agilidade, pega até os espirros do professor. Você só tá perdendo tempo, gastando espaço no seu laptop ali, porque você não vai aprender nada, tá? Bom, falei das minhas neurodivergências, dos meus pontos fortes, fracos, mostrei como é que é o meu fluxo de estudo, e ele sugeriu algumas mudanças que eu tô começando a aplicar, e se vai dar certo ou não, eu vou contar mais pra frente pra vocês, tá? Mas tô fazendo algumas mudanças no meu sistema, e em breve vocês terão mais notícias. Mas ele elogiou muito o meu sistema, disse que aí ele deu aquela puxada de saco típica, né? Falou que o meu sistema que eu criei é neurocientificamente sólido e pedagogicamente sofisticado, muito bem adaptado ao seu perfil cognitivo. Ou seja, né, gente, são décadas aí de vida que eu fui aprendendo o que funciona bem e o que não funciona bem pro meu perfil cognitivo, tá? Então, em breve retomaremos esse assunto e espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês ali, se tablet, o caderno, o e-ink. Então, o importante é caneta e escrita cursiva, tá? E o LCD só vai dar uma atrapalhada aí para quem fica muito tempo diante de telas. De resto, você vai ter só vantagens, tá? Agora, quando qualquer tarefa envolve análise do nosso workflow, a gente sabe mais ou menos o que funciona, o que a gente tinha que mudar, mas não mudou por preguiça, porque tá ok, né? Quando você mandou para fazer essa análise, quando veio a resposta, foi dentro do que você achava que ia ser? Teve coisa que te surpreendeu
de verdade? Teve que você falou, cara, não. E depois você pensa, não, quer saber, talvez tenha razão. Como é que foi essa expectativa e realidade? Então, eu acatei as sugestões que ele me passou, que eu vou explicar no futuro para vocês. Agora, se vai dar certo ou não, tem um período de adaptação aí, né? Essa questão de fragmentação, de informação, às vezes perder tempo com coisas desnecessárias, e daí depois que eu descubro que eu perdi tempo, então ele me sugeriu algumas maneiras de contornar isso, né? Falei para ele, olha, não sou estudante full time, né? Não tenho mais 18 anos, então eu preciso de menos tempo e mais eficiência, tá? Então, o que demora menos aí? Não é impaciência, é falta de tempo mesmo. Então, ele quer que eu mantenha a minha tática de um pouquinho só, mas todos os dias, tá? Mas vou mudar um pouco a forma de revisar as aulas diárias para encurtar as minhas sessões. Boa. É isso. Você considerou usar outras IAs para pedir a mesma análise? Ver se vem coisa diferente, coisa parecida? Não. Pode ser uma boa, hein? Porque eu entrei nesse papo justamente porque tinha acabado de sair o Opus 4.7 e eu queria... Porque eu, como eu te expliquei, anos atrás eu fiz essa avaliação, né, do meu workflow no próprio Claude mesmo, e eu queria ver a evolução dos modelos dentro do Claude, né? E como eu disse, agora ele entende melhor as minhas anotações, aprendeu, então eu tive que fazer tudo isso aqui no sistema da Anthropic mesmo para ter uma coerência, né? Avaliar o próprio modelo e como ele estruturou a resposta e os aconselhamentos para mim. Beleza. Se você um dia fizer portabilidade de dados de IA, estão começando a aparecer essas ferramentas. As próprias IAs mesmo já estão começando a dar suporte a isso. Isso é legal, interessante ver como é que seria a análise de outra ferramenta, outra plataforma, para ver o que sugere de igual, de diferente. Exato. Mas ele me elogiou o tempo todo, disse que eu sou maravilhosa, que o meu sistema é sofisticado, que eu resolvi intuitivamente o problema de fluency illusion, invertendo a lógica, o valor. Falei, tá bom. Aí eu lembrei que eu não fiz um prompt, como eu costumo fazer assim, das minhas aulas, dos meus projetos, das minhas apresentações. Eu sempre faço um prompt assim, você é um avaliador carrasco, ranzinza, para ele pegar no meu pé e não ficar puxando tanto o meu saco, né? Então a gente adequa o prompt aí com o papel que a gente quer que a IA assuma, né? E eu esqueci de fazer isso aqui, então ele me elogiou horrores, né? Do começo ao fim, mas deu sugestões assim que eu gostei. Beleza. Vai ser interessantíssimo ver como é que vai ser a sua reação a esses ajustes e adaptações, tendo passado sua vida inteira trabalhando do jeito que você desenvolveu. Aí, por mais que ele conheça os seus conteúdos, os fluxos, etc., é uma sugestão de fora, né? Vai ser interessante ver como é que isso a gente... Eu sou bem resistente a isso, assim, de adaptar de externo, então, acho sabe? que tá respondido aí, né? Essa dúvida, essa questão começou lá nos nossos grupos, né? No Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel. Então... A dica final, a conclusão que eu deixo para a galera dos grupos lá, peguem seu caderninho de papel, sua caneta, seu tablet, sua caneta digital, sua caneta tinteiro, sua caneta esferográfica. O importante é usar caneta. E não só para estudo, tá, gente? Se você está desenvolvendo um projeto, um trabalho criativo mesmo, você assim como o Marcos, né, trabalha com textos, elabora pautas, é um trabalho criativo. De repente, Marcos, você pode começar ali fazendo não precisa ficar aquela letra bonita, faz um esqueminha ali, puxa a seta, tenta construir ali um storytelling mais intuitivo, né, mas no formato de esquema mesmo, antes de você partir para construir o seu texto mesmo. Então faça isso primeiro, longe do digital, faça um papel e caneta e tenta ver se tem alguma diferença para quando você começa a construir o seu texto depois. E para isso é importante você ter sempre um caderninho, leva com você para lá e para cá, tal, vem aquela ideia, às vezes no meio do trânsito, na hora que você está tomando aquele café no intervalo, vem um insight e tal, então você não pode perder essas ideias que surgem a qualquer momento. Então leva sempre um bloquinho pequenininho, uma caneta qualquer ali, mas leve sempre com você, porque todo mundo que trabalha com criatividade precisa capturar, né? Não deixa as boas ideias se perderem no tempo. Você fala, não, quando eu chegar lá no escritório eu anoto essa ideia que eu tive. Não vai. Quando você chegar no escritório, já tem alguém buzinando no teu ouvido, já tem teu chefe falando outra coisa, já era. Tem que ser na hora.
Bom, vocês podem mandar pra gente os feedbacks a respeito disso e também dessa parte de como é que vocês lidam com a divisão de tarefas de estudo ou de consumo de conteúdo em geral entre e-ink, entre tablet com tela que não é e-ink, como é que vocês dividem isso? Se é que vocês dividem isso, quem testou um, testou outro, gigahertz.fm/feedback. Os links do que a gente comentou, as notícias, as ferramentas, etc., você encontra em gigahertz.fm/adtrabalho/198 ou também nas notas do episódio. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam a área de trabalho, que mandam perguntas, follow-ups, feedbacks. E a você, Bia, por semana após semana, ajuda todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o área de trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele, e vocês, ouvintes, que sempre mandam dicas, sugestões, comentários, mandam para mim lá no meu Telegram, @biacuns, ou então nos grupos que surgem discussões e ideias bem legais, como essa, né, de estratégia pessoal aí para você fazer anotações, estudar, se caneta é melhor que teclado, se caneta no tablet e-ink ou no tablet normal faz diferença, se também é diferente do papel, enfim, a gente trouxe essa pauta aqui muito por sugestão de vocês, e semana que vem a gente vai falar dos EDCs, né, os EDCs, né, o Everyday Carry. A gente deixou para semana que vem para poder passar na frente esse assunto aí de escrita em tablets e cadernos, né? E semana que vem a gente vai falar, se vocês quiserem já se antecipar e comentar o que não pode faltar aí no seu Everyday Carry, né? Que são as coisas que você leva todo dia para se manter produtivo, né? E aí eu não tô falando de computador, tablet, tragam os itens mais inusitados. Eu já falei que até o Watch pode ser produtivo, né? Eu tenho o Google Keep no meu. Fone de ouvido pode ser um item de produtividade? Pode, né? Mas se tiver cancelamento de ruído, né? Que já vai te fazer uma diferença aí no dia a dia. Então, mandem para nós seus Everyday Carries, tanto digitais quanto analógicos, no Telegram, @biacunze, ou pro Marcos. Sim, em MVC Mendes lá no Threads e também em gigahertz.fm/feedback. Lembrando que eu apresento por aqui o área de transferência, também uma fonte, apresento para Luro Yasu do controle, e meus textos vocês encontram no 95Mac. E para você falar com o pessoal nos grupos, trocar ideia com outros ouvintes aqui também, manda uma mensagem para mim no meu Telegram, @biacunze, e peça o sacolão de links. Beleza, e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.